Beleza, beleza? Todo mundo aí tá com o material em mãos já? Receberam? Pode falar, gente, pode falar. Vamos falar. Todo mundo falar. Depois a gente. Beleza, beleza. Show de bola. Tinha mandado no formato editável, né? Que seria o Word do LibreOffice. E acabou que muita gente teve dificuldade para abrir. Então aí acabei mandando um PDF depois de novo aí, certo? Vamos lá então? Sem mais delongas, boa noite a todos aí. Temos aí uns 10 aí, chegaram até agora. Sejam todos bem-vindos. Nossa segunda aula, né, nesse novo formato. Lembrando que no YouTube também estará disponível, tá? Beleza? Vamos então falar sobre roubo. Antes de nós comecemos a falar sobre o roubo, vamos, página 118, tá? Nós temos um artigo intermediário aí, que é o artigo 156, que fala sobre o furto de coisa comum, certo? Esse furto de coisa comum, ele ainda, né? Obviamente, como o nome diz, nós estamos ainda falando de furto, mas numa situação específica, tá? O que seria essa situação específica do furto de coisa comum? É o furto ocorrido ali dentro de sociedades, notadamente condomínios, tá? Então a pessoa ali acaba que ela subtrai coisas do seu condomínio ali, certo? Tá lá, o condomínio presume-se, né, que é uma vida ali, de certa forma, compartilhada, né? Nem que seja as áreas ali de lazer e etc, tá? Para esse caso, para essa situação aí, especificamente a essa espécie de furto, tá? Temos uma pena menor, é uma espécie, sim, aqui, de furto privilegiado, tá bom? Artigo 156, página 118, quem chegou depois aí. Ok? O que é importante que saibamos? A pena é 6 meses a 2 anos. O que é importante que nós saibamos sobre esse furto de coisa comum? É o parágrafo 2º. Ele realmente é que é importante para nós. Porque ele fala das situações em que o furto de coisa comum não é punível, tá? E ele não vai ser punível nessa situação do parágrafo 2º aí, que é o quê? Quando essa coisa ela for divisível ali, essas coisas divisíveis, vamos supor, cadeiras lá no condomínio. Aí tem lá 10 apartamentos e tem 10 cadeiras lá disponíveis para recreação no condomínio. Se a pessoa subtrai uma dessas cadeiras, pressupõe-se que está dentro da cota dela que ela teria direito, certo? Fala dessa forma aí, a cota que teria direito, a que tem direito o agente, beleza? Então, se tem 20 cadeiras, teoricamente, cada apartamento teria direito a 2, tá? Isso é uma forma bem grosseira de falar, mas é assim mesmo que funciona, beleza? Então, tranquilo aí? Furto de coisa comum, muito, muito fácil, muito simples, tá? Então, se ele subtraiu ali alguma coisa dentro ali daquela parte que ele teria direito, como condômino, ele vai ficar isento de pena, beleza? Show de bola? Vamos lá então falar do roubo, ainda na nossa página 118. Roubo é importante para nós? Importantíssimo, uma das matérias mais importantes que mais cai em prova, e nós tivemos modificações significativas agora com esse pacote anticrime que entrou em vigor em janeiro, tá? Então nós tivemos muitas, sempre temos mudanças importantes aí ao longo da história, tá? Beleza? Então vamos lá, acompanhando o nosso material aí. Roubo, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, reclusão de 4 a 10 anos. Primeiro, olha a gravidade desse crime, né? Nós tínhamos lá no furto, no caput, pena de 1 a 4. Aqui nós temos 4 a 10 para começo de conversa, né? Então, é maior? É bem maior, é bem mais grave. Por quê? Aqui nós temos subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, tá? Da mesma forma que tínhamos lá no furto, só que aqui nós temos a presença da violência ou da grave ameaça, certo? E isso aqui é que faz esse crime ter essas penas tão grandes, né? Que uma coisa é você subtrair o bem de alguém, alguma coisa de alguém, e ela não ver, só ficar sabendo depois. E outra coisa é você constrangê-la ali, ameaçá-la, né, com uma faca, com uma arma de fogo, ameaçá-la de ser agredida e por aí vai, para subtrair esse mesmo patrimônio, né? Obviamente que isso é uma conduta muito mais gravosa, beleza? Certo, então? Então vamos lá. O que é o roubo? Nós temos essa situação, o roubo próprio, né? Que é o agente, ele pratica a violência ou a grave ameaça para subtrair a coisa. Exemplo aí nós falamos, eu acho que na aula passada, né? O cidadão, a pessoa está lá no ponto de ônibus esperando para ir para a faculdade,
e aí chega lá a moto do além, né, a moto fantasma, e a pessoa, os dois elementos, né, um deles lá de posse de uma arma de fogo, vai lá e constrange as pessoas, ameaça as pessoas, né, e subtrai o patrimônio delas, bolsa, celular, etc. Certo? Esse é o chamado roubo próprio, é a violência para subtração da coisa. Aí no nosso parágrafo 1º, só para não ficar nenhuma dúvida, o legislador toma esse cuidado de falar assim, olha, a violência ela pode ser empregada também depois da subtração da coisa, certo? Então ele pode chegar lá, por exemplo, e tomar a bolsa de alguém, tomar o celular de alguém, essa pessoa ali fazer menção de reagir àquilo e aí sim ele sacar uma arma, por exemplo, certo? Então é meio que primeiro faz a subtração da coisa e depois é que é praticada a violência ou grave ameaça. Na prática, é o mesmo, é a mesma coisa, tá? O legislador tomou esse cuidado aí nesse parágrafo 1º só para não restar nenhuma dúvida, não dar asa aí para defesa, para absoluções e por aí vai, certo? Então, esse do parágrafo 1º, essa violência empregada após a subtração da coisa, nós chamamos de roubo impróprio. Tá aí o material de vocês no esqueminha que eu mandei para vocês aí via WhatsApp, certo? Beleza aí? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, viu, gente? Só ativar o microfone aí e falar, tá? A ideia desse modelo de aula é justamente para isso. Beleza? E se a conexão cair, não sei se vai dar tempo de falarmos aí até uns 40, 45 minutos aí que é previsto. Se a conexão cair, vou marcar uma nova reunião, aí a gente volta, tá? A gente dá uns 10 minutinhos para tomar uma água, né? Porque fala muita coisa, sempre é muita coisa para estudar, certo? Então vamos lá, alguma dúvida aí até agora sobre o roubo próprio e impróprio? Na prática, mesma coisa, tá? Tá ouvindo bem? Dá um joinha aí, Tuti. Joinha, Tuti, beleza. Então vamos lá. Continuando, agora sim nós vamos começar com mudanças em algumas coisas que mudaram aí do ano passado para cá, principalmente de 2018. Parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até metade, olha aí, aumenta em forma de fração, então nós estamos diante de quê? Isso mesmo, majorante. Muito bem. Certo? Inciso primeiro, revogado. Foi revogado em 2018. Ele não existe mais esse inciso primeiro, tá? Inciso segundo, se há concurso de 2 ou mais pessoas, nós vimos isso lá para o furto também, né? Isso aí tudo tá no materialzinho enviado hoje, tá? Certo? É mais ou menos aquele esqueleto que eu costumo passar no quadro, né? Do que a gente vai falar na aula. Beleza? Concurso de 2 ou mais pessoas, tem aumento de pena? Tem. Da mesma forma que tínhamos lá no furto, que vimos na aula passada. Vamos lá, agora novidades aqui, ó. Se a vítima está em transporte de valores e o agente conhece essa circunstância, essa situação, cometer roubo contra transporte de valores é por si só um roubo com aumento de pena. Não é roubo qualificado, tá? É roubo com aumento de pena, roubo circunstanciado, roubo majorado, beleza? Porque é uma situação a mais, uma situação agravante, né? O agente sabe que a vítima está em transporte de valores ali, normalmente está assim num carro blindado, está assim, com seguranças, armados, né? E por aí vai. Às vezes a intenção não é nem subtrair somente a questão do dinheiro, né? Subtrair também as armas ali dos vigilantes. De certa forma comum isso aí, tá? Quando esse tipo de roubo acontece, as pessoas são atacadas no seu trabalho. Beleza? Tranquilo aí? Deixa eu só ver se não tem ninguém aqui esperando para entrar. Minutinho. Não. Então vamos lá. Tá tranquilo? É o seguinte, depois eu quero a opinião de vocês, a questão, nós vamos conversar sobre isso no final da aula, sobre nosso método de avaliação, tá? Porque eu andei recebendo algumas mensagens de colegas aí que não têm acesso nem ao sistema do Zoom, nem internet em casa, tá? Então nós vamos ter que visualizar aí um jeito para que façamos nossas avaliações, pelo menos dos trabalhos, para que isso fique em dia certinho, para quando voltar a gente se preocupe só com as provas, tá bom? Mas no final a gente conversa assim, me lembre, tá? Gentileza. Vamos lá, falamos aí do transporte de valores, certo? Lembra que essa circunstância tem que ser conhecida pelo agente, por quê? Tem situações de transporte de valores que ocorrem em carros descaracterizados. Às vezes a pessoa fala, eu estou precisando, eu estou em encomenda lá do fulano dentro da cadeia e ele quer um carro assim, dessa cor, desse modelo aqui. A hora que ele vai assaltar para tomar o carro deles, ele descobre que tem agentes de transporte de valores lá dentro, tá? Para essa situação por si só não aumenta o roubo, beleza? Vamos lá, para o próximo. Inciso 4. Subtração de veículo automotor que seja transportado para outro estado ou para o exterior, para outro país.
Isso aí nós vimos na aula passada também, né? Isso também era, lá no furto era uma qualificadora, aqui nós estamos diante de uma majorante, beleza? Tranquilo, né? Acho que não tem dúvida quanto a isso não. Se tiver, pode falar, pessoal. Ativa o microfone aí e manda brasa, tá? Vocês não falam nada, eu tô achando que tá tudo tranquilo. Se estiver falando rápido também, quer que fale mais devagar, tá? A gente tá aí para trocar uma ideia. Vamos lá. Próximo, inciso 5º, esse o 5 é importante, tá? Por quê? Porque ele pode gerar dúvidas. Inciso 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Para quem costuma marcar aí o material, marquem aí, ó, faça aí faça um marca-texto aí, restringindo sua liberdade. Essa restrição de liberdade, ela tem que ser uma restrição de liberdade fora do comum, pessoal, tá? Por quê? Porque, obviamente, enquanto a pessoa está ali sendo roubada, o cidadão está cometendo roubo ali, ela está com a sua liberdade, de certa forma, restrita, correto? A partir do momento que o cidadão chega ali e fala, olha, me dá o celular, me dá a bolsa no ponto de ônibus, naquele meio tempo ali, até que ele arrecade todos os bens, pegue, monte na moto e vá embora, as pessoas estão ali sim com a sua liberdade já restrita, tá? Para ter esse aumento de pena aqui, que fala no inciso 5 do parágrafo 2º, nós precisamos de estar diante de uma restrição de liberdade maior, tá bom? Que dure mais tempo. Aqui o legislador quis dizer o seguinte, olha, essa restrição aqui para roubar por exemplo, amarrar a vítima, tá? Quando entrar na casa dela, trancar ela no banheiro, para ficar fácil de cometer esse roubo, tá bom? É nesse sentido, é uma restrição maior do que a que seria necessária para um roubo, entre aspas, simples, né? Certo? Então, pode falar. Você sim, Paulo. Certo. Tá, se o seu veículo for só subtraído e você largado lá na rodovia, não está havendo a sua restrição de liberdade. Mas é muito comum, principalmente com um caminhoneiro, para ele não acionar seguro, nem rastreador de caminhão, etc., que eles amarrem esse caminhoneiro a alguma árvore lá no meio do nada, desse meio do nada. Demora ali, às vezes 2 dias para ser encontrado. Aí sim nós estaríamos diante dessa restrição da liberdade da vítima. Se você for só abandonado lá na BR, sem problema nenhum. Em tese, furto simples, tá? Pode ser qualificadora por outro motivo, por exemplo, pode ser aumento de pena por outro motivo, por exemplo, se tiver uma arma e tal, mas por essa situação, esse aumento de pena aí, não, tá? Agora, se eles pegam você na cidade, e aí para garantir ali que eles consigam fugir, te levam para a rodovia e vão te abandonar lá depois, você teve sim essa restrição de liberdade sua aí nesse meio termo, em que você foi pego na cidade até você ser levado e liberado lá no meio da rodovia. Aí sim, aí nós estamos diante desse aumento de pena. Fechou? Beleza? Valeu. Vamos lá? Mais alguma dúvida aí? Mais alguém? Podemos? Deixa eu ver. Vamos lá, vocês não falam nada, eu vou continuando, gente. Para mim tá tudo tranquilo. Vamos lá, bora. Inciso 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que conjuntam isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Nós vimos isso também no furto, né? Lembra lá que nós tínhamos a utilização do explosivo para cometer o furto ou o furto do próprio explosivo, né? Nós tínhamos as duas como qualificadoras lá no crime de furto. Inclusive, a utilização do explosivo para cometimento do furto considerado hediondo, não é isso? A partir do pacote anticrime agora de janeiro desse ano, certo? Então, aqui nós estamos falando da subtração de substâncias explosivas, tá? Imagina que eles invadem lá uma pedreira ou ou sei lá, uma empresa que está fabricando uma ponte, precisa explodir lá uma montanha, fazendo uma rodovia, vão explodir uma montanha, dinamitar uma montanha lá, eles vão lá e roubam dinamite, tá? Roubam, né? Pega o vigilante, bate nele, ameaça ele com arma e tal e subtrai esses explosivos. Aí sim nós estamos diante desse aumento de pena do inciso 6º, né? Vejam que são situações aí muito parecidas com o que nós tínhamos lá no furto, beleza? Tranquilo aí? Vamos lá, nós precisamos tomar cuidado agora no inciso 7, tá? Inciso 7, ele é novidade para nós, também advindo aí dessas novas mudanças. E aqui nós vamos ter conceitos importantíssimos, tá? Marca estrelinha, coraçãozinho, tá? Que isso aqui é matéria de prova, não tem como, porque agora nós vamos falar de arma, beleza? Então vamos lá, inciso 7.
Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Opa! Arma branca. Vamos lá. Primeiro, o que é arma? Alguém faz ideia o que significa arma? Conceito próprio aí, lato sensu, conceito aberto. Alguém se arrisca? Pode ficar à vontade, pessoal, senão fica só eu falando aqui, fica até estranho. Nada? Pode ferir alguém? Sim. Arma, em sentido amplo? Sim. Se encaixa nessa situação. Quer mais? Mais alguém? Vamos, gente, perder a timidez. Aqui nós estamos em casa, literalmente estamos em casa, né? Bora perder essa timidez, conversar, bater papo. Vamos lá, vamos tornar essa aula menos robótica. Vamos? Ninguém mais faz ideia do que é crime, não? Olha do que é crime. Para constranger alguém também, para ameaçar, constranger, sim, tá certo. Olha o tanto que é amplo esse conceito de arma, pessoal. Certo? Autodefesa, muito bom, Arthur. Tá sumido, né, Arthur? Parece. Isso aí. Fica quieto, Arthur. Fica quieto. Depois eu resolvo isso aí. Depois eu resolvo. Vamos lá. Bora, gente. Mais alguém quer falar aí? Vamos lá, gente. Fica à vontade. Às vezes tá em casa, sozinho, não conversou com ninguém hoje, não tem nenhum cachorro para conversar, né? Nada? Então vamos embora. Conceito de arma. O que é arma? Conceito amplo de arma. É qualquer instrumento que possa ser utilizado para ataque ou defesa. Conceito amplo, conceito lato sensu de arma. Qualquer instrumento que possa ser utilizado para ataque ou defesa. Beleza? Então, se eu utilizo uma arma de fogo para atacar alguém, é uma arma? O próprio nome já diz que é uma arma. Mas e se eu utilizo uma faca? Uma faca é uma arma? Não necessariamente. Mas ela pode vir a ser uma arma? Pode. Por quê? Porque ela pode ser utilizada para atacar alguém, ou até para se defender. Imagine aí uma situação de violência doméstica, uma mulher sendo agredida ali dentro da sua casa. Normalmente ela corre para a cozinha e pega uma faca, né? Quando ela está numa situação dessa. É relativamente comum que isso aconteça, tá? Nessas situações. Outras coisas, sei lá, a pessoa está sendo espancada na rua por causa de jogo de futebol. Ela sai correndo, pega uma pedra e arremessa a pedra contra alguém lá, se defendendo. Pode ser uma arma, uma pedra então? Pode. Um machado pode ser uma arma? Pode. Um estilete? Pode. Caco de vidro? Pode. Tudo pode. Tudo vai entrar nesse conceito de arma, esse conceito amplo de arma, tá? Parte da doutrina faz uma crítica a esse conceito tão amplo assim, porque nós temos instrumentos que são exclusivamente voltados para a defesa, tá? Exemplo aí, aqueles escudos, né, de manifestação que a polícia utiliza, também aqueles coletes à prova de balas, tá? Eles são exclusivamente para defesa, eles não servem, pelo menos a priori, para ataque. É claro que você pode pegar um escudo daquele e bater em alguém com aquilo, mas a priori ele é estritamente voltado para a defesa, tá? Então aí está essa crítica, essa divergência na doutrina aí, mas o que prevalece é essa situação do conceito amplo, tá bom? Então, é qualquer instrumento que possa ser utilizado para defesa ou ataque, beleza? Dúvidas aí sobre arma? Falei só de arma até agora, hein? Então vamos lá. Beleza, então a gente já sabe que é qualquer instrumento que é utilizado, que possa ser utilizado para defesa ou ataque, certo? Agora, entrando em suas divisões, nós temos, na primeira classificação, arma própria e arma imprópria. O que seria isso? Ainda desenvolvendo o nosso conceito inicial, a arma própria é a arma que foi criada, sim, para ser um objeto de ataque ou defesa. Exemplo, espada, punhal, arma de fogo, ok? Soco inglês, tudo isso são armas próprias, porque foram instrumentos criados para essa finalidade, de defesa ou de ataque, ok? Beleza? Continuando, arma imprópria é o que? É a outra parte do nosso conceito aí. É a arma que ela não foi criada para essa finalidade, o instrumento não foi criado para essa finalidade, mas ela pode servir como uma arma em determinada situação. Aí é o que a gente falou, a faca, né? A faca foi feita a princípio para cortar,
né? O machado lá, uma foice, não foram feitos para servir de instrumentos de ataque ou defesa, uma pá, uma enxada e por aí vai, uma chave de fenda, né? Nós tivemos já homicídio aqui na cidade com chave de fenda e por aí vai, beleza? Então a arma imprópria é o que? Ela não foi criada para ser uma arma, tá? Mas ela pode vir a ser utilizada como isso. Aí aqui nessa situação a gente pode entrar também em caco de vidro, garrafa, né? Na briga de bar, garrafa vira arma, pedra, tijolo, machado e por aí vai. Ok aí? Alguma dúvida sobre arma própria e imprópria até agora? Podemos? Então, continuando. Uma outra divisão que nós temos é a respeito, agora sim, da nossa arma própria, da nossa arma de fogo e arma branca. Qual é a diferença? O próprio nome da arma de fogo já diz, né? É um instrumento utilizado, notadamente foi feito para ataque, tá? A arma de fogo ela foi feita para ataque, ela foi feita para matar. A intenção inicial de uma arma de fogo ela foi criada para matar, tá? Não vamos entrar aqui em conceito técnico do que é arma de fogo, questão de que é porque queima pólvora, expele projétil e tal, tá? Não, vamos nos ater aqui ao que nós precisamos no nosso âmbito acadêmico aqui, pelo menos por enquanto, certo? Então a arma de fogo é aquela assim, que utiliza-se de pólvora, de fogo ali mesmo, e expele projéteis, tá? Fiquem nesse conceito parado por aí, beleza? Tranquilo aí? Dá um joinha. Vocês estão me vendo? Cadê o joinha que eu pedi? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Achei que vocês não estavam me ouvindo. Eu estava falando sozinho que tinha caído aqui. Eu não sabia que tinha como pôr esse joinha não. Depois vocês me ensinam. Sem mexer nisso não. Vamos lá. Eu aprendi a compartilhar o quadro branco. Tem um negócio de quadro branco aqui que dá para escrever. Tô enjoado, ó, a minha pentote, ó. Vou escrever alguma coisa no quadro agorinha pra vocês, ó. Minha pentote. Não, ainda não. Por enquanto tá pra essa finalidade. Depois a gente ajeita. Vamos lá. Tem que aproveitar, né? Custa caro, custa dinheiro. Em tempos de crise. Vamos lá, tranquila, arma de fogo aí, alguma dúvida? Podemos? Próximo. Arma branca, agora sim, né? Agora nós chegamos lá no conceito do inciso 7, lá sim, porque se nós temos um aumento de pena. Alguém falou? Pode, se ela for caseira, mas ela conseguir ali queimar pólvora e expelir projétil, sim, ela é considerada arma de fogo, sim. Tendo a capacidade de lesionar, sim, é considerada arma de fogo, tá? Ela só foi excluída da indenização que o governo federal fez na época do Estatuto do Desarmamento. Teve uma época que eles chegaram até a indenizar quem tinha armas de fogo caseira e depois disso acabou que não indenizava mais, tá? Inclusive quem tem arma de fogo caseira, por exemplo, é de certa forma comum em fazendas, e a pessoa é pega, ela responde sim ou por posse ou porte ilegal de arma de fogo, responde normalmente. Beleza? Ok? Próximo. Podemos aí? Mais alguém? Então vamos. Arma branca. O que é arma branca? Arma branca é um conceito residual. Arma branca vai ser tudo. O que não for o quê? Arma de fogo. Tudo que não for arma de fogo vai ser arma branca. E aqui entra tanto as armas próprias quanto as impróprias. Então um punhal, uma espada, um tijolo, um machado, faca, tudo isso aí vai ser arma de fogo. Então, conceito básico, mas que se você colocar na sua prova, você vai perder ponto, né? Você não vai ter pontuação completa. O que é arma branca? É o que não é arma de fogo. A partir daí, você tem que partir para um desenvolvimento de um raciocínio, tá? Se você colocar o que é arma branca? É o que não é arma de fogo. Vai ganhar um 0,2 na questão, tá? Eu prometo que eu dou 0,2 para você, certo? Então, é tudo que não é arma de fogo, incluindo aí todas essas outras... esses outros instrumentos que nós já falamos, tesoura, por aí vai, qualquer coisa que possa ser utilizado para agredir alguém ou para se defender, nós podemos aí colocar dentro desse conceito amplo aí da arma branca. Beleza? Tranquilo aí? Podemos? Vamos. Oi!
Não, ela pode ser própria também. Por exemplo, uma arma própria, uma arma branca própria, uma espada. A espada ela foi criada para agredir alguém, para lutas, etc. Um punhal também foi feito para briga. Aquele negócio do Bruce Lee lá, Chaco, sei lá, aquele nome lá, que lá também é arma branca, certo? Soco inglês foi feito para agredir pessoas, mas é uma arma branca, entendeu? Certo? Tá certo. No máximo você vai ter que explicar as armas próprias e impróprias o que que são, o que que significam também, né? Beleza? Mais alguém aí? Vamos? Podemos? Só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Quando vocês fizerem perguntas, seria interessante, eu também estou moscando aqui, né? Mas seria interessante eu repetir a pergunta aqui, por quê? Porque eu estou gravando a aula para o YouTube também. Então, às vezes vai ficar aqui, vocês fazem a pergunta, como eu estou de fone, né? Só sai para mim aqui, não sai para o vídeo, do outro dispositivo que está sendo gravado aqui, tá? Então, me lembrem, eu vou tentar fazer assim para repetir a pergunta que o colega fizer e às vezes alguém não está ouvindo direito, para não ficar esse buraco aí no vídeo do YouTube, né? Que às vezes a pessoa, quem estiver assistindo pelo YouTube lá, ou vocês mesmos forem assistir depois, vocês não vão entender às vezes o que é que eu estou falando aqui, beleza? Então vamos lá, é só uma questão aí de termos técnicos também, né? Somos profissionais e tal, tranquilo, daquele modelo, né? Ah, eu não postei a foto, né? Eu vou postar a foto, tá, tranquilo. Beleza aí, arma branca, arma de fogo, certo? Vamos lá, aproveitando que já estamos falando de arma, para não perder aí o meado, né? O fio da meada. Quanto tempo tem de live, hein? De aula já, hein? 25 minutos? Não, já tem mais, né? 26 minutos, 27 por aí, né? Aqui pra mim não aparece, não. Deixa eu ver aqui. Não tem tempo aqui pra mim. Dos 40 minutos, né? Mas eu acho que não deu os 40 ainda, não. Beleza. Moral, né? Moral, tal. Isso aí, essa aula sem limite de tempo é só para quem tem o Pro, não sei o que, pago, gente. É pago em dólar esse negócio aí. O dia que eu receber em dólar, eu pago esse trem assim, esse trem em dólar. Ainda vai ficar umas 6 horas seguidas aqui, conversando, potoca, tá? E vou cobrar tudo na prova depois. Tô brincando. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Já que já falamos de arma, estamos aí falando de arma, ó, tem gente chegando agora, que legal. Seja bem-vindo. Chegou para a segunda aula, ótimo. Vamos lá. Já que estamos falando já que estamos falando de arma, já vamos aproveitar um conceito aí que nós vamos ter um aumento de pena no parágrafo 2º B, tá? Sobre armas de uso proibido ou restrito, ok? Então, dentro de arma de fogo, nós temos arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso proibido e uso restrito, tá? Não vamos entrar nessa conceituação aqui, ali ao pé da letra, o que o Estatuto dos Armamentos nos traz de conceituação, o decreto que cuidou disso aí, tá? Mas basicamente a diferença que nós precisamos saber é a seguinte: arma de fogo de uso permitido, pelo próprio nome, permitido que seria, né, aí de uma permissividade mais ampla para as pessoas em geral, tá? Exemplo, se você preenche os requisitos do Estatuto do Desarmamento, lá, que a própria lei exige, esqueci o nome da lei agora, acho que é 11343 de 2006. O número da lei é 11343 ou 340. Eu sempre confundo ela com Maria da Penha, que elas são muito próximas ali. Quase no mesmo dia foram aprovadas, tá? Mas se você preenche lá, você tem 25 anos, você não tem processo criminal, faz o curso de tiros, não é doido e tal, você pode ter a arma na sua casa ou no seu trabalho, desde que você seja o gerente ou dono, tá? Essas armas de uso permitido são essas aí que qualquer pessoa pode ter, beleza? Então seria em 2018, nós tínhamos um decreto aí que eram só até ali as armas calibre 380 por ali, tá? Pistolas aí eram 380 para trás, para baixo dos calibres. E agora com a mudança do presidente, nós temos um presidente aí que é mais voltado para o lado armamentista. Nós temos aí hoje como calibre permitido quase que todas as armas, tá? Nós temos até algumas carabinas, aí chega até a fuzil que tem calibre permitido, tá bom? Então 9mm, .40, .45, hoje elas são calibres permitidos, beleza?
Tranquilo aí? Só essa questão, essa curiosidade. Por quê? Nós precisamos saber o que é proibido. E o que é proibido ou restrito? Proibido ou restrito, aqui para nós, no sentido que nós precisamos aqui da matéria, é o seguinte: arma de fogo de uso proibido ou restrito são as armas que só podem ser utilizadas ou pelos militares, né, os militares das Forças Armadas, ou pela segurança pública, os integrantes da segurança pública. Então, esses armamentos aí de uso proibido ou restrito são esses, tá? Então, tanque de guerra, bazuca, .50, isso aí são situações são armamentos de guerra. Você não pode ter um tanque de guerra na sua casa, não no Brasil. Tem uma situação específica ali para a questão de colecionador, mas isso é uma outra história, tá? Então, questões de fuzis aí, tirando esse que eu falei da questão do calibre que pode se encaixar no permitido e tal, eles não podem ser utilizados. Metralhadora, armas automáticas, tá? Não podem ser utilizadas. São armas de uso proibido ou restrito. Beleza aí? Falei muita coisa aí? Deu para marcar? Então, beleza. Certo? Então, nós falamos o quê? Olha o tanto de conceitos. Nós falamos o que é arma, nós falamos o que é arma própria, arma imprópria, arma de fogo, arma branca e arma de uso proibido ou restrito. Inclusive, aí falamos até do permitido, né? Para conseguir fazer a diferenciação. Beleza aí? Tranquilo? Já falamos, demos os conceitos, falamos de arma de fogo, o que é arma branca e tal. Agora vai ficar até mais fácil para que nós concluamos aí o estudo do nosso artigo, certo? Por quê? Porque tudo isso que nós falamos aí desses conceitos de arma foi para ilustrar que lá no parágrafo 2º, o aumento de 1/3 à metade, que tem no inciso 7, que é se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Agora a gente já sabe o que é arma branca, temos um aumento aí de 1/3 à metade, tá? Então o sujeito vai lá assaltar o outro no sinal, com estilete, põe estilete no pescoço da pessoa, sei lá, uma serra elétrica, né? Essas coisas viajadas, caco de vidro, né? Aqueles noia de Cracolândia, essas coisas assim. É possível? É um roubo cometido aí com emprego de arma branca, beleza? Faca, obviamente, também, tá? Dúvidas aí? Vamos lá? Então vamos. Nós tínhamos um aumento de 1/3 à metade, já tá ficando longa a nossa aula aí, né? Aumento de 1/3 à metade. O que é? Para essas situações que nós vimos agora. Temos agora um aumento de 2/3, que é o parágrafo 2º-A. Aumento de 2/3, tá? Para quem matou as aulas de matemática, 2/3 é maior do que metade, tá bom? Metade seria ali 50%, 2/3 seria algo em torno de 66%, certo? Então seria 66% de aumento de pena. Diga. Tá, vamos lá. Pergunta do colega. Simulacro. Se majora ou não a questão da pena do roubo. A jurisprudência, está no material aí, tá? A jurisprudência entende que se o simulacro for apreendido, ele não majora. Ele serve para que a pessoa tenha se sentido ameaçada. Serve para configurar a tipicidade do roubo. Para falar assim, realmente teve um roubo. Por quê? A pessoa não tem como saber ali naquele momento se é uma arma de fogo, se é de mentira, né? Nós temos simulacros aí que são cópias fiéis, principalmente essas armas de airsoft aí. Você tira aquela ponta do cano ali laranjada, ali é exatamente igual a uma arma, peso, tamanho, etc. Tá? Até às vezes profissionais se confundem, ele olha ali e vê, acha, né? Acredita que pode ser levado a erro acreditando que se trata de uma arma de fogo, tá? Agora, se a arma não for encontrada, mesmo sendo um simulacro, o cidadão jogar fora, na fuga ali da polícia, por exemplo, aí sim, a vítima falando, olha, ele estava armado, eu vi a arma e tal, e essa arma não foi encontrada, ele pode sim responder com a majorante, o aumento de pena, tá? Vai tudo depender de se a arma foi apreendida ou não. Porque se for apreendida, não vai, porque não tem essa potencialidade lesiva maior do roubo, tá? Então, se for pego com a arma ali mesmo, se o cidadão cometeu um roubo, né, com uma arma de brinquedo, uma arma falsa, ele é melhor, se ele for pego, que ele seja pego com a arma, né, para que não incida aí essa causa de aumento de pena. Beleza? Vamos lá? Está no material aí, tá? Isso é jurisprudência. A mesma coisa aí, o mesmo assunto também está aí sobre arma com defeito. Depois dê uma olhadinha, está no nosso material, o material que eu falo, a nossa apostila, que nós estamos acostumados a trabalhar com ela aí, tá? Vamos lá. Aumenta-se de 2/3, voltando aqui, 66% de aumento, se arma de fogo
Lembra que o inciso anterior era arma, o parágrafo anterior era arma branca, no inciso 7. Aqui nós estamos falando de arma de fogo, beleza? E o segundo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo. Aqui sim, estamos utilizando explosivo para o roubo, né? Veja, até agora nós não tivemos situação de quê? De roubo qualificado. Todos os nossos roubos aqui foram majorados, certo? Nós vamos ver as hipóteses de roubo qualificado daqui a pouquinho. Beleza? Então eu tenho um aumento agora do parágrafo 2A, segundo A, para arma de fogo e destruição de obstáculo com emprego explosivo para o cometimento do roubo. Beleza? Aumento aí de 2/3. Vamos lá, parágrafo 2B. A pena do caput é aplicada em dobro se a arma de fogo ela é de uso proibido ou restrito, que nós acabamos de falar agora há pouco, né? Hoje, aí, os ladrões de banco, aí, esse pessoal que explode caixa eletrônica, que rouba agências bancárias aí, normalmente tem ali ou uma picape, uma caminhonete, né? Com uma base fixada nela e ali tem uma .50, tem um fuzil, ali uma pessoa com um fuzil, eles utilizam coletes balísticos ali de cerâmica, né? Colete de cerâmica, a ideia dele é que ele protege até de tiro de fuzil, né? Então, se a polícia dá um tiro de fuzil no colete de cerâmica, a ideia é que não ultrapasse, né? Não que não possa gerar dano na pessoa, mas é que não ultrapasse. Esses coletes normais, um tiro de fuzil fura igual uma folha de papel, muito fácil, certo? Então, se tivermos aí arma de fogo de uso restrito ou proibido, nós temos a pena do caput dobrada, tá bom? E a pena do caput é 4/10, então ela passa a ser de 8 a 20 anos. Se essa arma de fogo utilizada no roubo for de uso proibido ou restrito. Alguma dúvida aí sobre arma de fogo de uso proibido ou restrito, que nós falamos até agora? Alguém? Então vamos lá. Caminhando aí para nosso termo aí, né, da nossa aula. Vamos lá. Parágrafo 3º. Agora sim nós temos qualificadoras. Inciso primeiro. Lesão corporal grave. Aqui nós precisamos lembrar que o 129 lá do nosso, que nós já estudamos, ele não faz distinção entre grave e gravíssima. Ele trata os parágrafos primeiro e segundo como lesões graves, né? A gente já falou sobre isso aí, tá? Então eu falei que se resulta lesão corporal grave, eu devo colocar um asterisco ali, sempre subentender que está presente a gravíssima também, beleza? Se eu falar grave, eu não excluo a gravíssima. Vamos lá. Se resulta lesão grave, do quê? Do roubo, né? Imagina aí, cometeu roubo lá no ponto de ônibus lá, a vítima não queria entregar a bolsa, o cidadão foi lá e deu um tiro nela. E ela acabou ficando aí, sei lá, perdeu parte dos movimentos do braço, ficou impossibilitada lá de exercer suas ocupações habituais mais de 30 dias. Dependendo de onde pegou esse disparo, né, onde foi esse projétil aí, pode alojar na coluna, ficou paraplégica, e pode acontecer muita coisa ruim, certo? E aí, o que acontece? É resultado daquela situação, daquele roubo? Então a pena é essa aí do inciso 1º, do parágrafo 3º, reclusão de 7 a 18 anos que nós temos, para lesão grave e gravíssima, beleza? Agora, para encerrarmos aqui o estudo do artigo em si, nós vamos falar do inciso 2º do parágrafo 3º, que é o que? Se resulta morte, é o que? Uma morte advinda da situação de roubo. E essa é uma situação que nós conhecemos já, nós temos uma familiaridade com ela. Por quê? Porque nós estamos aí diante do latrocínio, tá? Nosso tão famigerado, tão falado, o jornal gosta tanto de falar sobre o latrocínio. O que é o latrocínio? É uma morte advinda do roubo. Tomem cuidado ao resumir latrocínio e falar roubo seguido de morte, porque pode ser o contrário. Lembra que nós falamos do impróprio lá no começo, lá? Do próprio e do impróprio? Lembra? Falamos que a violência pode ser antes da subtração da coisa ou depois. Aqui também pode? Pode. Se eu falo roubo seguido de morte, eu estou falando o quê? Do roubo impróprio, não é? Eu subtraí a coisa e depois matou a pessoa. Seria impróprio? Sim. Mas a situação contrária também se configura latrocínio? Sim. Pode ser uma morte seguida de roubo? Pode. Exemplo, tive uma encomenda lá do chefe da cadeia, ele quer uma caminhonete prata igual a que o meu vizinho tem. Eu espero ele chegar da rua, lá do seu dia do seu serviço, e aí
E a hora que ele tá na porta de casa, eu chego lá, não dou chance nenhuma de defesa para ele, dou um tiro na cabeça dele, já para ele não reagir nem nada, tiro ele do veículo, entro na caminhonete e vou embora. E aí? Foi morte seguida de roubo. Se eu falar que é roubo seguido de morte, pode ser que dê a entender que não entraria nessa situação minha aí que eu acabei de falar, tá? Então é a morte advinda do roubo, nós temos latrocínio, a morte causada por causa do roubo, certo? Inclusive essa morte pode ser culposa, o que acontece muito, principalmente com gente inexperiente, isso aconteceu aqui em Caldas Novas. O cidadão foi roubar, primeiro roubo, né? Pegou um revólver emprestado lá dos manos e foi... cometeu o roubo da menina, encontrou a menina tomar o celular dela. Chegou lá com a arma engatilhada, dedão no gatilho, nervoso, estava noiado, tinha cheirado muito pó antes para tomar coragem. E aí não se sabe se a menina reagiu, o que foi, que sem querer lá ele se assustou e puxou o gatilho, matou essa menina. E depois ficou provado que sim, que foi sem querer. E ele fala abertamente, hoje já condenado, ele já até morreu, já esse cidadão. Ele é aqui de Caldas Novas isso aí. Ele falou, olha... foi meu primeiro roubo inexperiente, eu assustei ali, eu puxei o gatilho sem querer. Nós temos situações aí eu acho que foi em Anápolis, também no supermercado, o cara chegou lá com o dedo no gatilho, assustou, matou a moça do caixa e por aí vai, tá? Por ter sido sem querer essa morte ali, meio culposa, né, que ele foi ali imperito ou negligente, displicente para mexer com aquela arma ali, naquele momento, não sabia de que estava fazendo. Por ter sido essa morte culposa, não desqualifica a situação do latrocínio, tá? Então, latrocínio, em âmbito geral, em lato sensu, é a morte que advém do roubo, certo? Então, pode ser culposa, pode ser antes da subtração, pode ser depois da subtração, e não tem importância. Se tem ali naquele mesmo contexto uma morte e uma subtração de patrimônio, nós estamos diante de latrocínio. Tem exceção? Tem, mas aí a gente vai conversar dessa exceção uma outra hora, tá? Que a gente podia falar ali de progressão criminosa e tal. A ideia não era matar, ou a ideia era só roubar e depois resolveu matar. Aí nós podemos ter situações distintas, tá? Mas que a gente precisa gravar aqui para agora, para esse momento. Se tem uma morte ali advinda do roubo, sendo por querer ou não, né? Sem querer, culposa ou dolosa, nós aí estamos diante do latrocínio, tá? Beleza? Lembrando, estamos dentro de crimes contra o patrimônio. Nós estamos dentro de 5.7, certo? Começamos o patrimônio no 155. O que isso nos diz? Aqui nós estamos diante de morte? Estamos. A pessoa foi morta. Tem homicídio no meio? Tem homicídio no meio. Mas a competência não vai ser do tribunal do júri. Por quê? Porque não está lá dentro dos crimes dolosos contra a vida, que nós já estudamos lá atrás. Os primeiros que nós estudamos. Lembra-se? Certo? Competência para latrocínio é do juízo singular, não é do tribunal do júri. Beleza? Assim como, por exemplo, estupro com resultado morte, sequestro, extorsão mediante sequestro com resultado morte, vamos ver aí provavelmente na próxima aula. Todos esses aí não são crimes contra a vida, beleza? São crimes contra o patrimônio ou dignidade sexual e por aí vai, depende de cada um. Crimes contra a vida que vão para o tribunal do júri são só aqueles 4 que nós já vimos, os 4 primeiros lá. Fechou? Beleza aí? Oi. Diga. Não, você pode falar que é roubo seguido de morte, sim, o latrocínio. Só que ele não é só isso. É isso que eu expliquei aqui, tá? Pode ser morte seguida de roubo ou roubo seguido de morte, tá? Por isso que eu falei, é a morte advinda do roubo, da subtração da coisa, beleza? Não excluir essa aí não, porque normalmente a gente aprende isso, né? O que é latrocínio? É roubo seguido de morte, certo? Então não necessariamente é só para essa situação aí. Ok? Mais alguém? Dúvida aí sobre latrocínio? Vamos? Diga. Diga. Certo. Para analisar essa situação, nós precisamos ver qual que era a intenção do agente. Se a intenção do agente era só roubar, e aí lá no meio da história, ele chegou lá
e subtraiu o patrimônio. E depois falou, ah, não, vou aproveitar que eu tô aqui e já vou matar esse cara logo. Ou senão, ah, ele me conhece, ele é meu vizinho, naquele exemplo que eu dei, ele é meu vizinho, ele sabe que sou eu, vou matar ele. E ele tomar essa decisão lá na hora, lá durante a execução do crime, nós podemos ter duas situações. Se for na situação que você falou aí, chegou e você falou que matou e depois subtraiu, não foi? Que você falou? Seu exemplo? Tá, chegou. Certo? Tá, mas a intenção era o quê? A intenção era subtrair o patrimônio? Porque se for, ele chegou lá e só matar, tá, a intenção era só matar. Ele chegou lá então, matou, ceifou a vida do vizinho lá, do dono do veículo, certo? Aí ele falou, olha, já matei mesmo, essa caminhonete tá dando sopa, eu vou aproveitar ela até pra eu fugir nela. Vou pegar e vou vazar, ainda negocio ela ainda troco ela ainda por outras coisas. Veja que são situações, o dolo dele mudou, é um dolo diferente. Aí nós temos para essa situação, essa era a exceção, que eu falei que eu não ia entrar nela. Não, mas agora já, nessa situação aí, não, a ideia dele não era subtrair o patrimônio. Então por isso que eu não falo de latrocínio, a ideia dele era matar. Então aí para esse caso lá, depois que ele matou, aí que ele decidiu subtrair o patrimônio, como ele matou e depois resolveu subtrair, aí nós temos homicídio em concurso com furto, tá? Furto, por que não é roubo aí? Porque ele subtraiu de um cadáver, a coisa de um cadáver, tá? Aí é uma outra história, uma outra lenda, uma outra aula para explicar isso aí, certo? Tá? Então seria um homicídio com furto, né? Por que furto? A partir do momento que a pessoa está morta, ela ali aquele bem ali no âmbito civil, aquele bem passou para outras pessoas, né? Passou para a esposa ou para os filhos e tal. E presume-se ali que eles não estavam ali naquele momento.